Bom dia! Hoje, 29 de maio de 2020, estamos iniciando mais uma série de perguntas do nosso projeto Covid-19. Vamos entrevistar hoje, então, os psicólogos da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade Federal do Pampa, o senhor Ricardo dos Santos e a senhora Jordana Chaves. Bom dia, Jordana. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Bom dia. É um prazer, então, recebê-los aqui no nosso estúdio, no nosso projeto. Nós estamos produzindo áudios e vídeos e distribuindo alguns canais de comunicação, que é o Castbox, o próprio YouTube, e para a nossa comunidade aqui local. E nós temos alguns acessos também de outras cidades, de outras regiões e até de outros países. Então, vamos iniciar o primeiro bloco de questões. As nossas questões elas são construídas de forma conjunta com um grupo de professores aqui do campus Caçapava do Sul, da Universidade Federal do Pampa. Nós temos a contribuição de alguns alunos também do curso de licenciatura, e essas questões surgem com a demanda da comunidade, e nós organizamos aqui para fazer para os nossos entrevistados. Então, nosso primeiro bloco de perguntas, a nossa primeira pergunta, então, é a seguinte: a pandemia da Covid-19 nos pegou de surpresa no início do ano, não imaginávamos estar passando por essa situação, né, que existe a necessidade de nos reinventarmos. Agora, no interior, a Covid vem vindo forte nesses últimos dias. Então, cada vez mais a gente tem esse isolamento social em casa, das crianças, dos adultos, dos idosos, e começa a surgir uma série de questionamentos em relação à saúde mental dessas pessoas que estão em isolamento. Então, a gente tem que ter novos hábitos, novas formas de comunicação, da interação, como a gente está tendo aqui nesse projeto, construindo esses podcasts todos online. Então, a pergunta é a seguinte: vocês que são da área de saúde psíquica e mental, como é que vocês enxergam essas mudanças bruscas que vêm acontecendo nesse espaço de tempo muito curto? E se essas pessoas têm dificuldade de mudar esses hábitos, esses costumes? O que você tem para nos dizer sobre isso? Bom, sobre a pergunta número 1, uma parte da pergunta, ela coloca como possibilidade de ser necessário que nós nos reinventemos. E sim, reinventarmos psicologicamente ou psiquicamente, sim. Para cada situação que nós vivemos, que nós experimentamos na vida, é importante, é saudável que nós nos reinventemos psiquicamente. O que eu quero dizer com isso? Uma propriedade da psique humana a gente chama de plasticidade. E essa habilidade, essa capacidade, ela instrumentaliza o ser humano a poder enfrentar situações que a realidade e a vida nos propõem. Então, sim, nós temos de nos reinventarmos. Esse conceito não significa algo ruim. Ela é algo que é da propriedade mesmo da psicologia humana. A questão é que uma parte da pergunta diz ali sobre como que nós enxergamos essas mudanças bruscas em um curto espaço de tempo. Sim, isso é uma coisa que nós observamos. Uma coisa que eu acho importante de ressaltar é que mudança brusca num curto espaço de tempo, não necessariamente, a mudança em si, ela não é uma coisa. A mudança, ela só indica que algo está mudando. O que mudou para nós, da forma que eu vejo, é a nossa circunstância de vida, o nosso modo de vida por conta da Covid. Então, assim, a instauração dos cuidados que nós temos que ter com a Covid nos chamou a fazer uma mudança rápida no nosso dia a dia, no nosso modo de vida. Então, há algumas mudanças que acontecem para os seres humanos que elas são boas e elas são rápidas e em curto espaço de tempo. Só que neste caso que nós estamos vivendo hoje no mundo, é uma mudança que a gente pode dizer que se uma época antes da Covid nós tínhamos uma realidade, houve essa mudança com a Covid. É esperado que essa mudança que implicou a nós uma restrição, por exemplo, dos espaços de circulação, termos de ficar em casa, justificadamente por conta da saúde, essa mudança pode ser identificada como algo não bom, algo negativo. E é negativo porque nós restringimos os nossos espaços de circulação por conta de mantermos a nossa saúde e a saúde do próximo. Então, a questão da mudança brusca, ela implica um reflexo na nossa saúde psíquica, mas ela é necessária objetivamente por conta da Covid. Sobre a última parte da pergunta, se as pessoas têm dificuldade em mudar seus costumes, sim. Como essa realidade pandêmica, a gente não teve nenhum treinamento para passar por isso. Sequer muitas pessoas imaginavam que isso pudesse acontecer. Então, como é uma realidade completamente, digamos, sequer nós representamos ou imaginamos, ela implica e nós temos que também compreender que nós tenhamos um ritmo mais lento para nos adaptarmos a esse caso singular, a essa realidade singular que é da Covid-19. Também, para finalizar, a gente tem que ter um cuidado, uma atenção e compreensão
não só conosco, mas com os outros, nesse tempo de adaptação a esse período da pandemia. Obrigado pela resposta, Ricardo dos Santos. Outra pergunta é a seguinte: todos os dias nós somos bombardeados por notícias sobre essa situação da pandemia, seja do ponto de vista da saúde, da economia, né, da situação mundial e assim por diante. O questionamento da comunidade é o seguinte: é o que fazer para que isso não afete nossa saúde mental, sem que seja preciso desligar-se da TV, das redes sociais, dos jornais e outros meios de comunicação? Então, assim, por mais difícil que possa parecer, é necessário que a gente estabeleça alguns limites quanto ao excesso de informação. O bombardeio de informações sobre a pandemia provavelmente vai causar algum aumento da ansiedade, dos níveis de estresse. Então, podendo acarretar em agravos psicológicos já existentes ou até na criação de algum transtorno. E é quase impossível, nós somos humanos, é quase impossível estar exposto a notícias sobre a pandemia, sobre mortes, sobre doença o dia todo e não se afetar. É preciso que cada pessoa aprenda a limitar a quantidade de horas vendo essas notícias por dia, a quantidade de vezes que acessa essas notícias por dia. Eu diria que, sei lá, mais ou menos 1 ou 2 horas por dia seria adequado para quem não trabalha com isso, claro. Além de limitar o tempo, é importante que a gente possa filtrar o tipo de informação que a gente está consumindo, que a gente está vendo, que a gente está lendo, porque nesse momento o que a gente precisa é de informação e não de sensacionalismo, nem de teoria conspiratória ou fake news, enfim. A gente precisa escolher, e cada um vai poder fazer essa escolha, de sites, de canais, enfim, de fontes que sejam confiáveis. Um jornal, enfim, cada um sabe qual é o seu tipo mais adequado, né, de informação, de canal, e que até por isso fica mais fácil. Quando eu escolho aquele canal que eu mais gosto, eu consigo acompanhar a evolução da pandemia melhor, porque todo dia eu acesso aquele mesmo canal e as coisas ficam mais claras. E o tipo de informação que a gente mais precisa são os protocolos de prevenção contra o vírus, contra a contaminação. É importante que a gente possa também acompanhar o estágio de contaminação da nossa cidade, da nossa região, a evolução do número de casos, acompanhar isso no dia a dia, saber com relação às bandeiras adotadas agora pelo Estado, o que se enquadra na sua cidade, e dentro de um possível, assim, que a gente possa todo dia também procurar alguma informação positiva, algum avanço no tratamento, algum caso de cura, algum caso de melhora, que isso também vai contribuir para que a gente se sinta mais tranquilo, para que a gente consiga enxergar que isso vai ter um fim, que isso vai melhorar, que a pandemia vai ser acabada, que isso vai ter cura. A gente não precisa se desconectar do telefone, do rádio, da TV, mas é importante que a gente possa se organizar, talvez nos horários, enfim, de acessar a TV, ou com relação ao que a gente acessa no próprio telefone, de que a gente não fique vendo conteúdo jornalístico o dia todo, que a gente não fique vendo notícias sobre a pandemia o dia todo, que a gente possa também acessar conteúdos de entretenimento, de diversão, de lazer também ao longo do dia. Talvez a gente precise se organizar com relação aos horários, talvez de ligar a TV, enfim, seria interessante. Obrigado pela resposta. Um outro questionamento que eu acho bastante importante é se esse isolamento social, né, durante a pandemia, ele pode desencadear algum problema psicológico, trauma, uma síndrome, né, durante ou após esse período de quarentena? Ele pode desencadear tanto trauma como síndrome. O surgimento de uma síndrome ou um trauma por conta da Covid, ele pode... Tem 2 casos, assim, que ele pode surgir tanto na época da pandemia, como ele pode ser, a época da pandemia, pode ser o estopim de algo que já estava sendo em desenvolvimento antes da época da Covid. Então, aí nós temos 2 casos. Então, se nós formos considerar o aparecimento de um trauma ou de uma síndrome, ela iniciou na época da Covid, esse sofrimento, ele tende a mitigar o seu desenvolvimento a partir da época que nós sairmos da pandemia. Então, assim, surgiu na época da pandemia, acabou a pandemia, os sintomas e o próprio conflito tende a diminuir. Isso é um bom prognóstico, porque essa época pandêmica, a gente, por mais que ela esteja acarretando efeitos nos nossos corpos e na nossa psique, a gente sabe que ela tem um tempo, ela vai passar. A questão que nos afeta também é que nós não sabemos quando que vai passar, mas a gente sabe que isso vai passar. Agora, no outro caso, se
a época pandêmica, ela configura, digamos, um estupim de algo que já estava antes. Quando passar a pandemia, também, talvez a pandemia cause um agravo nos sintomas. E o conflito tende a diminuir porque um dos motivadores do sofrimento acentuado era a época pandêmica. Todavia, se a pessoa já tinha algum sofrimento anterior, é importante que ela busque ajuda. E a época pandêmica, ela pode aumentar esses sintomas e esse sofrimento. Então, existem serviços de saúde que são oferecidos na época pandêmica, mas também, se a pessoa não procurar nessa época, eu diria que é importante, se a pessoa está sentindo os problemas, que ela procure ajuda especializada. Mas caso aconteça dela procurar, ela pode procurar também ajuda pós-pandêmico, tá? Mas o caso é que, para alguns, a pandemia ela só aguçou um sofrimento que já existia antes. E para outros, que também acho que está no núcleo da pergunta, a época da pandemia e da Covid, assim, ela pode ser uma fonte de sofrimento psíquico, tá? Somente a época, tá? E aí a pessoa pode desenvolver um trauma por conta da pandemia e uma síndrome. Um outro questionamento é como que a gente pode desenvolver rotinas de trabalho, de estudo, exercícios durante o isolamento, uma vez que a parte da nossa rotina é sair de casa para realizar essas atividades não está acontecendo. Como é que a gente pode reorganizar a nossa rotina? Eu acredito que esse seja um grande desafio agora nesse momento e que cada um vai saber a melhor maneira de poder fazer isso, mas eu considero um dos cuidados mais fundamentais agora, no sentido de que, por mais que seja difícil, é algo que está ao nosso alcance. Diferentemente, talvez, da cura da pandemia, que a gente se preocupa, mas que nós não podemos contribuir muito, na nossa rotina, que é um fator essencial, a gente pode contribuir. Vai ser difícil, a gente não vai conseguir a perfeição, né? Nunca ninguém consegue, mas qualquer melhora que a gente já fizer, qualquer rotina que a gente consiga estabelecer nesse momento, já com certeza vai ser muito positivo para a nossa saúde mental, porque isso vai nos trazer segurança, isso alivia a ansiedade, alivia outras pressões que a gente sente nesse momento. Porque é importante poder fazer essa agenda, porque talvez a gente se perca. O fato de estar em casa todo o tempo é algo que nós não estávamos acostumados em sua maioria. Então, talvez se a gente ficar em casa, a gente se perca. E aí essa rotina vai nos ajudar a lembrar que tem que levantar, que tem que se alimentar, que tem que fazer o exercício, que tem que estudar. Talvez vai lembrar que a gente não tem que trabalhar tanto quanto esteja trabalhando também, porque algumas pessoas têm a tendência de estarem trabalhando em casa, acabam trabalhando para mais. Essa rotina vai nos lembrar de que está na hora de relaxar, de aproveitar a convivência com as pessoas que estão na mesma casa, aproveitar, se não tem ninguém em casa, lembrar de que tenho que buscar o contato com outras pessoas, as pessoas que eu amo, mas que estão longe, enfim, de fazer ligações, videochamadas, enfim, o que cada um conseguir fazer. Então, essa rotina vai ser importante para me lembrar que todos esses fatores são importantes para minha saúde e que talvez eu não vá lembrar deles se eu não tiver isso mais estruturado. É claro que é mais difícil trabalhar em casa, o lugar muitas vezes não é adequado, tem interferência de outras pessoas, tem interferência das coisas da casa, são muitos fatores que a gente não pode controlar, principalmente quando tem filhos, enfim, é uma outra rotina, é difícil ter que conciliar a rotina de todo mundo dentro da casa, mas com certeza o pouquinho que a gente conseguir se organizar já vai nos trazer uma sensação de segurança e nos ajudar muito a passar por esse momento. Também uma dica, talvez, para quem está trabalhando em casa, é escolher trabalhando ou estudando, claro, né, gente? A gente fala em atividades laborais, né, que para os estudantes é o estudo. De que a gente possa escolher um cantinho na casa, uma mesinha na casa, enfim, um lugarzinho que a gente vai adotar agora como o nosso local de trabalho, o nosso local de estudo. E que todas as vezes que a gente precisar trabalhar, precisar estudar, a gente vá para aquele lugar. E que, passada a hora de trabalhar, a gente saia dali. Então, a gente estrutura um pouquinho aquele cantinho do trabalho. Isso também vai nos ajudar nessa rotina, diminuindo um pouquinho a pressão da dificuldade de fazer tudo isso em casa. Por mais que a gente saiba que tem uma doença ali do outro lado do nosso portão, que até um momento para a gente aproveitar, que a gente reclama, às vezes, no cotidiano, a gente está trabalhando demais, trabalha fora, não tem, às vezes, tempo de estar em casa com os filhos, ou de fazer uma horta em casa. Então, acho que é um momento também de a gente aproveitar esse tempo. Eu mesmo estou fazendo um monte de coisa em casa que normalmente eu não faria. Estou produzindo as minhas verduras aqui, uma verdura orgânica para os meus filhos. Coloco eles a trabalhar na terra também. A gente pode desenvolver habilidades de artesanato. Acho que a gente pode ser, como
se colocaram no início, ali, nos reinventarmos, né, durante esse período e tornar até esse momento, porque não, digamos, agradável, esse momento que a gente está tendo posso dizer, até uma oportunidade, às vezes, de estar em casa com a família que tu não tens, né? Um outro questionamento, então, é justamente em relação às crianças, né? Eu também percebo isso, eu tenho filhos pequenos, tenho uma menina de 5 anos e um menino de 12, que eles começam a ficar muito inseguros. Eu acho que por essa troca de rotina, de estar convivendo muito com os pais, a gente dá muita atenção para eles e parece que eles ficam mais inseguros. Pelo menos eu percebo isso nas minhas crianças. Isso acontece porque eles ficam, de fato, muito tempo conosco. Questiono até que ponto a gente deve restringir, então, a interação deles com outras crianças. A falta de interação com outras crianças pode impactar, né, a saúde psíquica deles. É um questionamento. Até que ponto eu devo isolá-los totalmente de outras crianças, já que isso pode estar causando um problema, uma insegurança neles. Essa dúvida, libero o meu filho para brincar com a criança do vizinho, para ele tirar um pouco dessa pressão do isolamento, ou não? Ele tem que ficar totalmente isolado para se proteger do vírus. As crianças, elas podem estar sentindo-se inseguras. É que quando a gente fala em crianças, a gente pega um espectro ali de faixa etária, digamos que vai dos... O que eu vejo, assim, como classificação em leituras que eu faço da psicologia, e também da medicina também, é compartilhado. Por exemplo, dos 3 anos aos 12 anos, aos 14 anos, é considerado criança. É uma faixa etária que, se a gente for considerar, digamos, um indivíduo, uma pessoa de 5 anos, ela é bem diferente de uma pessoa de 11 anos. É um curto período de tempo onde a pessoa matura psiquicamente, então o indivíduo se transforma muito ligeiro, tá? E, nesse caso, as crianças, digamos, as que têm um pouco mais de autonomia, digamos, que já tem uma faixa etária um pouquinho maior, já são um pouco mais autônomas, elas sentem também, em certa medida, o efeito da restrição de movimento que os adultos estão também respeitando. Digamos, nós, adultos, a gente está obedecendo a restrição de movimentação. Digamos, geograficamente, a gente está se deslocando menos. E uma criança que tem um pouco mais de autonomia, ela percebe nela também. Ou porque os pais informam, dão uma certa informação que, para que todos se mantenham com a saúde segura, que é importante que ela não vá, que ela fique mais em casa, ela sente isso. No entanto, uma criança mais nova já é um pouco mais diferente. Uma criança de, digamos, 8 anos, ela passa por uma época da vida onde ela tem uma maior necessidade de interagir com outras crianças, muito mais do que uma criança de 4 anos. Uma criança de 4 anos, ela ainda está no momento da sua vida, da sua biografia, onde ela tem mais interação com os pais, tá? Uma criança mais autônoma, de 8 anos, que é o exemplo que eu disse, deu entre 8 e 14, nesse momento da pandemia, por conta da saúde, de manter a sua saúde, no caso da pandemia, as crianças, elas são mais vetores. A gente tem que tomar os cuidados também com as crianças. Então, pensar que ela vai interagir com outros, é importante que a gente pense no cuidado da saúde dela, mas também no cuidado da saúde das pessoas que estarão com a criança em casa. Então, isso implica que essa criança mais autônoma, ela vai ter o seu espaço de movimentação mais circunscrito à sua casa e vai interagir menos com os amiguinhos. E isso vai ter uma representação, ela vai causar um impacto na sua psique, mas é um impacto que vai se circunscrever à época da pandemia. O que eu quero dizer com isso é que, quando essa época passar, naturalmente a criança ela vai voltar a ter os seus vínculos como outrora. E aí ela tende a superar psiquicamente essa fase também, assim como nós. Inclusive, até eu vou me arriscar um pouquinho. Uma criança nessa faixa etária, como ela está desenvolvendo, está maturando a sua psique de uma forma mais acelerada, ela tem uma tendência a superar mais fácil que um adulto, essa época, por conta dela estar em desenvolvimento mais acelerado da sua psique nessa época da sua vida, tá? Nós, como adultos, a gente já tem algumas coisas da nossa personalidade e do nosso psiquismo mais arraigados. Então, quando a gente sofre um choque, assim, uma mudança brusca, para depois a gente, entre aspas, reconfigurarmos e voltarmos a um estado semelhante à outrora,
antes da pandemia, é um pouquinho mais custoso a nós. Eu já disse, falta de interação das crianças, as crianças, digamos, não tão bebês, ela pode impactar no psiquismo delas. No entanto, minha opinião, eu creio que quando passar essa época, elas vão tender a recuperar, elas vão tender a conseguir elaborar essa época da pandemia. E vai tender tudo a voltar à normalidade semelhante, não exatamente igual, mas semelhante à época pré-pandemia. Em relação aos nossos idosos, já que a gente estava falando das crianças, também que fazem parte do nosso grupo de risco, estão há 2 meses isolados, nosso questionamento é o seguinte: alguns não estão tendo contato nem mesmo com a família, com seus familiares, nem com filhos, nem com netos. O que nós podemos fazer para amenizar esse sofrimento que eles estão passando devido a esse afastamento e com medo de se contaminar com a SARS-CoV-2? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que os idosos já são, assim, de alguma forma, é uma idade difícil, processo de vida difícil, onde muitas vezes eles acabam isolados, acabam se sentindo abandonados, tem a questão de estar frustrado, a questão da sociedade hoje em dia, da produtividade, que muitas vezes os idosos já não conseguem mais, que não é para isso. Então, de forma geral, os idosos já são um grupo de risco para o adoecimento psíquico, assim, de forma geral, de se sentirem mais deprimidos, de necessitarem de mais atenção. Então, isso já é antes de pandemia, é importante a gente lembrar. E agora, isso só se agrava. Agora a gente vai ter que recorrer à tecnologia mesmo, considerando que eles são grupo de risco e que o melhor para a saúde é que a gente não entre em contato com eles, a gente pode recorrer à tecnologia. A gente precisa ter mais contato virtual, seja ligando um telefone normal para eles, ou quem sabe enviando áudio, enviando vídeos da família, talvez videochamadas. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Tem idosos aí que estão se reinventando na pandemia, que estão aprendendo a atender videochamadas, a fazer. Então, quem sabe a gente consiga isso com os idosos. Idoso também é um termo muito amplo. É bastante diferente uma pessoa de 60 anos de uma de 90. Mas, enfim, a gente tem que ver conforme a capacidade do idoso. Alguns idosos também moram com algum familiar ou moram com algum cuidador, então talvez essa pessoa pode fazer esse meio de campo da gente mandar um vídeo, da gente mandar um áudio, talvez de fazer uma videochamada por intermédio dessa outra pessoa que está na casa. É bem importante a gente tentar isso. E mesmo que a gente não consiga, que a gente seja mais ativo com relação a lembrar de fazer esses contatos. Por quê? Antes, em geral, a gente entrava em contato com o idoso, vamos chamar de vô aqui, a gente entrava em contato com os avós quando a gente ia conversar com eles presencialmente. Em geral, o nosso meio de falar com os avós era indo até a casa deles. E agora não, a gente vai ter que criar um costume novo e a gente vai ter que ter um esforço para isso, porque a gente não tem o costume, então a gente vai ter que ter o esforço de lembrar de ligar para eles, de conversar mais com eles, de ser mais atencioso, de ser mais ativo com relação a esse contato, porque sim, eles estão se sentindo mais isolados e solitários agora. A gente precisa lembrar também que a gente tem que dar mais atenção e carinho aos idosos que talvez que a gente tenha algum em casa, que mesmo a gente estando presencialmente, que a gente seja mais ativo também nesse cuidado, que a gente seja mais carinhoso, que a gente tente conversar mais. Os idosos, em geral, gostam de conversas sobre o tempo da juventude deles, então isso também é uma coisa que pode ajudar bastante. Da gente poder trazer as notícias dos outros familiares, enfim, para eles poderem também se sentir mais pertencentes à família, porque às vezes a gente está na mesma casa, mas não tem uma convivência tão positiva assim, então a gente lembrar de reforçar esse vínculo, mesmo que a gente esteja na mesma casa, né? Talvez também como forma de tentar amenizar a dor de que não tem contato com muitas pessoas, aquelas pessoas que o idoso está tendo contato, que seja um vínculo bastante forte, que exista muita conversa ali naquele local. E acho que é importante a gente lembrar também de ter empatia com o idoso, alguma paciência, né? Porque eles podem viver num ritmo um pouco diferente do nosso, mas a gente tem que ter paciência com isso. Eles podem estar mais sensíveis agora, podem estar mais carentes, então que a gente tenha essa empatia para tratar com eles. E também ajudá-los em coisas concretas. Se a gente conhece algum idoso que mora perto, que mora sozinho, que não tem condições, que não deve sair na rua agora, que a gente se ofereça a pagar as contas, ou enfim, fazer as compras do mercado, ou fazer os serviços de rua, porque também esse cuidado agora é bastante importante.
E além de ajudar concretamente, também essa pessoa que está sendo ajudada vai se sentir psicologicamente melhor também. Esse sentimento de ser cuidado também é muito positivo. Achei bem interessante essa questão que tu colocaste da reinvenção do idoso também nesse momento. Eu tenho observado alguns idosos que eu me comunico pelos meios de comunicação, como videochamadas, que eles estão aprendendo a trabalhar com essas tecnologias contemporâneas, que eles estão aprendendo a linguagem cibernética. Eu achei isso muito legal. Talvez isso seja uma aproximação deles dessa tecnologia num momento pós-pandêmico, eles possam até estar usufruindo mais dessas tecnologias para diminuir até esse isolamento. Já estou eu aqui pensando no aspecto positivo das coisas. Eu acho que essa é uma característica que eu sempre procuro ver, e eu acho que esse é um aspecto positivo. Eles estão se reinventando também nesses aspectos. Com certeza. Bom, uma outra questão é em relação aos estudantes e professores. A gente está desenvolvendo alguns projetos de extensão à distância, por videochamadas, e alguns professores, alguns colegas, alguns estudantes têm relatado uma dificuldade, né, de produzir durante a quarentena. Eles querem aumentar a produtividade, o que eles podem fazer para isso? Sobre a questão da manter essas perguntas que nos ocorrem de o nosso desempenho, a nossa produtividade nessa época, é importante a gente constatar que é improvável, por conta do momento especial que nós estamos passando, é improvável que a gente consiga ser produtivo ou que tenhamos o mesmo desempenho semelhante à época quando nós não estávamos passando pela época da pandemia. Porque a nossa realidade, o nosso dia a dia, não só nosso, mas o dia a dia das pessoas no mundo inteiro mudou por conta disso. Não só a vida dentro dos lares, mas no mundo do trabalho, do serviço e das interações humanas. Mudou, isso mudou, é novidade. É bom que a gente pense, ou que até a gente sinta a necessidade de produzir. No entanto, a nossa produção e o desempenho tem que ser pensado nesse caso especial, que não é igual à época da pandemia, não é igual à época anterior e também não vai ser igual à época posterior, depois que nós passarmos. Então, a gente tem que ter isso em mente. A nossa produção, ela tende a diminuir, tá? Diminuir bastante. E isso é devido a essa circunstância especial. Então, assim, considerando aqui essa assertiva, aceitando que a realidade nossa, do modo de vida hoje, na pandemia, está diferente, a gente é aconselhável que nós tenhamos um olhar mais singular sobre os aspectos que cada um vai, digamos, enfrentar com essas questões de produtividade e desempenho. Então, as pessoas estão dentro das suas casas e elas podem sentir os efeitos disso de formas bem diferentes. Então, quando nós sentimos em nós mesmos essa alteração na nossa produtividade, no nosso desempenho, a gente também tem que imaginar que para o outro, o nosso colega, ou o nosso aluno, ou os nossos filhos, esses efeitos estejam sendo sentidos por essas pessoas de forma bem singular e diferente da nossa. Então, isso pode implicar que essa pessoa produza até menos do que nós. Tudo por conta de nós estarmos passando por esse momento da Covid. Então, é importante que a gente tenha ciência disso. A gente está ainda tentando encontrar um meio de produzir aquilo que nós produzíamos, mas que há alteração, há sim. E a gente tem que ser compreensivo com isso. Eu até gostaria de aproveitar o ensejo para lembrar que um dos problemas da pandemia, né, que ela nos trouxe, foi nos lembrar que a gente é humano, e eu acho que isso é um ponto positivo da pandemia, nos lembrar que a gente é humano, que a gente sofre, que a gente adoece, e que a gente, às vezes, não vai ser produtivo, e tá tudo bem. Nós não somos máquinas para seguir em frente sempre, produzindo. Claro que a gente vai se sentir frustrado por não estar conseguindo produzir tanto, mas é o fato de se lembrar da beleza de ser humano. Nós temos sentimentos, somos feitos de carne e osso, e essa é a beleza da coisa, né? É assim que a gente consegue sentir prazer na vida também. Então, quando nos deparamos com alguma coisa como essa pandemia, a gente leva esse choque, mas é parte do processo mesmo. Podemos aproveitar para contemplar o pôr do sol, as estrelas, fazer a hortinha orgânica, como eu estou fazendo. Isso, eu lembrei do que tu, Rafael, tu mencionaste ali, que tu se surpreende vendo muitas vezes o lado positivo, né? Digamos, para fazer a horta, tu fez um comentário que na relação com os teus filhos,
Isso é importante. Isso remete àquilo que eu disse na primeira pergunta sobre a plasticidade da psique humana. Faz parte da vida que nós passemos por dificuldades e que nós sintamos a sentir medo, angústia, aflição. No entanto, isso é um aspecto da vida. Os outros aspectos são a gente também conseguir observar nas situações, mesmo que elas mudem, alguns aspectos que são bons, sabe? Digamos, a gente tirar proveito e ver que há coisas boas também e que existem, elas estão presentes na vida, por mais que a circunstância seja nova, entende? Isso faz parte da plasticidade humana, isso dá um traço bem característico do que é ser humano e da dignidade humana. Isso é o que nos caracteriza também, é sermos afetados pelo mundo. E afetar-se pelo mundo significa a gente entender que a gente sofre por conta das mudanças, mas que também a gente, em nós mesmos, a gente consegue encontrar soluções e construir coisas boas no mundo. E que o mundo tem aspectos também positivos. Isso faz parte daquilo que é o ser humano. E a gente, nessa época, a gente é chamado a exercitar isso também, porque isso é uma coisa que nos constitui. Então, um dos efeitos que a gente aprende agora na época da Covid e que muita gente vai colocar em prática depois, vai ser uma lição que se aprendeu nessa época e que vai melhorar essas pessoas no momento pós-pandemia. Essas pessoas vão sair mais fortalecidas, elas vão estar melhores e elas vão oferecer melhores frutos aos outros depois dessa experiência. Eu acho que aprender a viver de uma forma mais lenta, aproveitar cada momento, cada instante. Eu ontem até fiz uma reflexão sobre isso, eu estava escutando uma música do Raul Seixas, e que diz que a pior morte, porque a gente está falando tanto de morte na televisão e nas redes sociais, que a pior morte é a vida mal vivida. Então, a gente tem que viver cada instante. E, às vezes, nessa correria do nosso dia a dia, a gente está tão acostumado com uma rotina tão veloz que a gente esquecia de ver pequenos momentos, contemplar o pôr do sol, algumas atividades bem básicas que a sociedade estava acostumada a fazer e que a gente não estava mais fazendo. E aí eu acho que esse é um momento que a gente para, né, se reinventa. E talvez a gente consiga levar isso para um momento posterior a essa pandemia, já que eu acho que isso pode fazer bem para nós também. Muito obrigado pelas contribuições nessa questão. Um outro questionamento que está surgindo em relação aos nossos gestores, né, aos nossos líderes da nossa nação, do nosso estado, do nosso município, quanto que as ações deles, as atitudes desses gestores e desses líderes podem influenciar psicologicamente toda uma comunidade, uma sociedade ou a população do país. Como é que vocês enxergam isso? A própria Organização Mundial da Saúde, ela fala sobre a importância dos posicionamentos dos gestores diante da pandemia. Ela seria um dos fatores primordiais para reduzir os primeiros impactos psicossociais na população em geral. Diante de uma crise como a causada como a Covid-19, um dos primeiros fatores protetores de saúde mental, então, seriam a sensação de confiança na gestão, a sensação de confiança com relação aos nossos gestores. Essa confiança, então, ela vai se estabelecer através do diálogo, através da informação, transparência. Quando eu confio na gestão, eu percebo que ela está tomando as providências necessárias, que ela divulga as informações corretas, que divulga de forma clara, né, acessível a toda a população. E esse é um fator que nos proporciona a estabilidade emocional. Então, ela produz uma sensação de segurança, consequentemente diminuindo a nossa ansiedade, diminuindo as nossas preocupações, diminuindo um pouco o nosso estresse, então promovendo a saúde mental. Como é que está sendo o apoio da Unipampa, né, aos seus alunos? Como é que a Praec está conseguindo administrar esse atendimento? Existe um serviço de atendimento para os nossos alunos durante esse período de pandemia? Então, além das atividades que já vinham sendo desenvolvidas, agora no início de abril, após a pandemia, a Praec lançou um serviço novo, que a gente chamou de diálogos digitais. Então, nós estamos oferecendo atendimento psicológico aos estudantes da Unipampa. O serviço é prestado pelos psicólogos da Praec, Ricardo e eu, e também com a parceria da psicóloga do campus Jaguarão, a Angélica, e nós estamos oferecendo acolhimento, apoio, suporte em cuidados psicológicos, enfim, dentro de atividades em grupo e também em atendimentos individuais, onde nós conversamos sobre saúde mental,
ansiedade, solidão, resiliência e todos os assuntos que vão surgindo de forma a tentar minimizar os impactos psicológicos sofridos pelos alunos agora nesse período, buscando promover o bem-estar da nossa comunidade acadêmica. Para participar desse novo serviço, enfim, das atividades ou do atendimento individual, o estudante da Unipampa precisa lá acessar o site da Praec e preencher um formulário que é uma manifestação de interesse em participar dos diálogos digitais. Ou então ele também pode contatar a equipe do NUD do campus dele, que a equipe do NUD também vai poder fazer os encaminhamentos, entrar em contato com a gente para também oferecer esse serviço para esse aluno. A nossa conversa está maravilhosa, infelizmente o nosso tempo está acabando, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Hoje nós falamos então com Ricardo Carter dos Santos e Jordana Rodrigues Chaves, psicólogos da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade Federal do Pampa. Então, para finalizarmos o nosso diálogo, vou lançar um desafio que eu sempre faço aqui para os nossos entrevistados, que é em 2 minutos fazer uma fala final, dizer o que a gente pode trazer de positivo no campo da psicologia nesse período pandêmico, para um momento pós-pandemia. Essa questão que nós estamos vivendo e que implica uma certa restrição em isolamento social, ela pode fazer com que, claro, por um lado, a gente sofre os efeitos negativos da restrição social. A gente sente como algo ruim. Todavia, a gente, por conta da nossa plasticidade psíquica, a gente tende a se adaptar a esse momento que vai passar. Mas é importante, e pode ser um legado desse momento, a nossa noção, a nossa percepção que é bom valorizar e cultivar os bons vínculos com as pessoas, o quanto que isso é importante, quanto que isso nos constitui como seres humanos. Então, assim, no momento onde nós tivemos, assim, uma certa restrição para interagir com os outros, a gente percebe, na psicologia muitas coisas funcionam assim, a gente percebe algo importante quando aquilo nos falta. Hoje, que é um momento que vai passar, a gente está percebendo o quanto que nos faz falta a relação com os outros. E é bom que, na relação com as pessoas, que a gente cultive o bom vínculo com essas pessoas, que a gente possa aceitá-las como elas são e valorizar os aspectos positivos que elas têm. Também, um legado, a gente está sendo convidado nessa época e a gente vai poder executar e ser mais compreensivo e solidário, sobretudo com as questões afetivas e como essas questões psicoemocionais e afetivas, elas podem influenciar nas nossas atividades objetivas e cotidianas. E também vai nos dar, ela nos oferta essa época, a percepção de como as nossas emoções interferem, elas constituem a nossa percepção da realidade. Significa o quê? Que se nós atentarmos e conseguirmos trabalhar, se a gente der essa oportunidade a nós mesmos e aos outros de trabalhar as emoções, essas emoções, quando bem trabalhadas, elas tendem a melhorar, digamos assim, fazer com que a percepção da realidade também traga aspectos positivos e não somente negativos. Esse é um dos legados que eu consigo elencar agora dessa época da pandemia e que são muito valiosos, eu considero. São atributos bem humanos que a gente vai poder incrementar nessa época e que vai dar frutos na pós-pandemia. Eu concordo plenamente com o Ricardo, eu acho que ele falou tudo aí. E para mim, a lição mais importante é isso que a gente vinha falando mesmo. A sociedade anteriormente, e nós nos comportávamos como máquinas, nós queríamos estar sempre produzindo, correndo contra o tempo de alguma forma, né? E não, eu acho que o lado bom da pandemia é ela nos lembrar que nós somos humanos e da beleza de ser humano, de poder ter sentimentos, de poder ter relações, e a pandemia né? Ela nos lembrou de que o mais importante na vida são as relações, de quantas vezes antes a gente desejou ter mais tempo para si, ou ter mais tempo para passar com as pessoas que a gente ama, e bom, agora a gente tem, talvez não da maneira que a gente esperava, mas agora a gente tem esse tempo mais para si, para pensar, para reformular nossas relações, para poder cultivar melhor isso. Eu acho que a grande lição é essa, que a gente lembrar de quanto isso é importante. Isso é o que é essencial. Podem nos tirar tudo na vida, mas o mais importante são as pessoas que a gente ama, esses sentimentos que ela tem por ela, e que isso vai ser muito melhor cultivado, eu acho, daqui para frente. A gente valorizar mais o momento
presente, da gente sentar numa mesa de um restaurante e conversar com quem está na nossa frente, porque antes a gente tinha o costume de ficar só no celular, talvez. Então agora, daqui para frente, a gente vai valorizar mais o contato real com as pessoas, estar presente nos lugares. E eu acho isso fantástico, maravilhoso. Eu acho que essa é uma lição incrível que a gente vai levar. Muito obrigado, Jordana e Ricardo, pelas contribuições, por esse diálogo maravilhoso que nós tivemos. Espero que a comunidade, que os nossos ouvintes, né, possam aproveitar também, extrair alguma informação que possa ajudar na vida e no cotidiano deles. Então, chegamos ao final de mais um bloco. Vocês que estão nos ouvindo, inscrevam-se nos nossos canais, Castbox, Spotify e o nosso canal lá no YouTube. Até a semana que vem. Um grande abraço.